Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o canal Preocupações de Mãe. Eu sou a Esther Sartori, psicanalista contemporânea, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. Um tema pouco discutido, mas que tem tudo a ver com o bem-estar materno e com a boa relação que acaba se estabelecendo entre mães, filhos e a família, quando o diálogo caminha, em consonância. A gente vai falar sobre um tema bem específico. A gente vai falar sobre as mães que têm os seus bebês quando já tem um filho adolescente. Esse papo é bem legal. Mas antes da gente falar, vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu tenho certeza que você vai ajudar muitas mães. Então, gostou do tema? Vem pra cá, podcast Preocupações de Mãe. Bom, gente, pensa comigo aqui. Lidar com 2 filhos em fases tão distintas é um desafio. Mesmo porque enquanto um chega e depende totalmente de você, o outro já está ali e depende também, só que não consegue expressar de forma explícita ou não consegue falar muito bem sobre os sentimentos que tem com a chegada do outro bebê. Já pensou nisso? Pois é, não é uma fase tranquila não, mas a gente consegue superar. Sabe, quando a gente não consegue, tendo as nossas próprias formas de repensar a gente mesma, buscar ajuda é sempre importante. E para falar sobre esse tema, eu convidei uma pessoa fantástica, especialista no cuidado materno, que é a Kátia Sanches. Kátia, muito bem-vinda, adorei você estar aqui, eu acho que vai ser um caminho muito bacana poder falar sobre esse assunto, não é legal? Eu acho. Com certeza, Esther. Muito obrigada pelo convite. Imagina, muito bom adorei. estar aqui com vocês. E sim, eu sou Kátia Sanches, psicóloga especializada em psicologia perinatal e parental. Eu ajudo mães que se sentem exaustas, cansadas, sobrecarregadas, desconectadas de si mesmo após a maternidade. Afinal de contas, quando a gente se torna mãe, é uma função que nos engole e a gente esquece todos os outros papéis. Então, o meu olhar é para essa mãe. Porque, Esther, inclusive a gente estava conversando um pouquinho antes. Isso. Cuidar da mãe é cuidar de um futuro melhor. Sem Cuidar dúvida. da mãe é cuidar de uma família mais estruturada emocionalmente. A gente fala hoje tanto sobre as crianças, sobre os adolescentes e tudo o que vem acontecendo, e ninguém fala sobre a importância de cuidar da mãe lá do início, para que a gente consiga fazer algo diferente e não fique só apagando incêndio, né, Esther? Opa! Toda vez, né? E mesmo porque quase a gente não tem mães cansadas, quase a gente não tem mães exaustas, né? Então, assim, na verdade, sabe, Kátia, você está trazendo esse tema. No outro podcast que eu falei com a Lili Balan, que a gente falou sobre mães narcisistas e sobre o narcisismo, né, como um todo, até quebrando alguns mitos em relação, né, ao narcisismo. Hoje, quando a mãe se cuida e quando ela se permite se cuidar, não, gente, ela não é uma mãe narcisista. Ela está assumindo o papel de mulher, porque quando a gente engravida, quando a gente tem o bebê, a gente não deixa de ser esposa, mulher, não é trabalhar, a mulher que trabalha, a gente tem todo um caminho e a gente precisa aprender a olhar pra gente, não é? Sim. Isso é muito importante. O tema de hoje é bem legal, Kátia, porque a gente vai falar sobre uma coisa que, no geral, é pouco trabalhada. Porque a grande maioria das pessoas se preocupa com a chegada de um bebê ou fala sobre a chegada de um bebê quando o outro bebê ainda é pequeno, quando o outro filho é pequeno. Mas são poucas as pessoas que conversam mesmo sobre a gravidez ou sobre a chegada de um bebê quando você já tem um filho adolescente em casa. Aí, gente, é outra parada, é outra história. O filho adolescente, ele vai demandar da mãe outros sentimentos, outra relação com a própria maternidade, não é mesmo, Kátia? Então, já que a gente vai falar sobre esse tema, eu vou direto à pergunta.
Gosto. Direto ao assunto. Antes disso, né? Pode falar. Só para completar, a importância de falar sobre isso, esse é um lugar muito singular e silencioso. Total. A mãe grávida, estando nesse começo da vida e tendo, sim, um filho adolescente em casa. Então, existem muitas ambivalências aí que a gente precisa conversar e para que essa mãe possa refletir sobre esses sentimentos que estão vindo nesse momento, né? Sem dúvida, sem dúvida. O que eu mais escuto é o de culpa, né? Nós vamos falar sobre isso muito, porque, gente, é incrível. A mãe tem o bebê, ela já nasce da maternidade, o carimbinho de culpa. Imagina quando ela já tem um outro adolescente em casa que já olha para ela com uma cara de julgamento, Sim, não é mesmo? sim, sim. Isso acontece muito, muito. Então, Kátia, vamos lá. Como você vê o lugar da mãe nesse momento, em que ela precisa, né, estar presente para o bebê, afinal de contas o bebê precisa, a sobrevivência dele, né, depende dessa mãe, e ao mesmo tempo ela precisa dar conta de olhar também para o filho adolescente. Como é que a gente pode pensar, né, de que forma que essa mãe pode se reestruturar para conviver com esses dois momentos, como você mesmo falou, de tanta ambivalência? Sim. Como qualquer momento da maternidade, a mulher precisa se cuidar. Ela esquece que antes de ser mãe, ela é uma mulher com necessidades como qualquer outra. Então, esse é o ponto em qualquer fase da maternidade, mas esse exige mais dela justamente por ela estar no início de uma jornada e no meio de uma outra jornada. Quer dizer, no momento em que esse bebê dentro da barriga, ou logo que ele chega, totalmente dependente, então tem a dependência muito forte da mãe. E a outra fase é esse adolescente se separando dela. Exato. Então, um está muito dependente do corpo da mãe. O outro está querendo se separar desse corpo. Uma separação simbólica, inclusive. Então, é muito difícil, de fato, para essa mãe enfrentar essa fase se ela não se cuidar. Se ela não olhar para tudo que isso está mexendo com ela. Porque uma gestação abre vários arquivos dentro da gente. Vai abrindo todo aquele momento em que a gente era criança, aquele momento da relação com a mãe, com o pai, com a família. Então a gente vai revivendo, né? A gestação, ela faz isso. E ela traz uma nova oportunidade de você construir uma história diferente do primeiro, já que essa gravidez é a segunda. Então, na segunda, as mães querem dar para os filhos, fazer para os filhos aquilo que elas acreditaram que não deu certo para o primeiro. Então, vou fazer diferente. E imagina, de adolescente para uma nova gravidez, teve um espaço muito longo. Teve. Então, hoje em dia, em média, 11 anos. Porque, exato. Né? 11 anos você já tem ali um bebê chegando. E o quanto a gente amadurece com a maternidade, né? Ou melhor, o quanto a gente tem a oportunidade de amadurecer e de se conhecer. Porque é claro que existem mulheres que podem regredir, inclusive, com a maternidade, porque ficou presa nesse papel da mãe. Esqueceu todo o resto e aí moram alguns perigos. Mas vamos falar daquela mãe que sim, que aproveitou a maternidade para ter esse crescimento pessoal, para amadurecer. Então ela teve aí esses 10, 11 anos para descobrir muita coisa sobre ela, sobre a família, sobre o que deu certo, sobre o que não deu certo. Então essa gravidez é uma nova oportunidade dela construir uma história diferente. Não só uma história para esse filho, como uma história para ela como mãe. E a gente está sempre se cobrando tanto, né, Esther, por aquilo que a gente fez, por aquilo que a gente não fez. E é interessante pensar, quando a gente fala desse aprendizado, é bom sempre a gente ter em mente que quando nasce um filho, a gente é mãe daquele filho. A gente passa a saber ser mãe daquele filho. Da mesma forma que aquele filho sabe ser seu filho. Sim. Ele aprende a ser seu filho. Quando vem uma outra criança, aquela mãe vai ter que aprender a conviver e ver e entender aquela outra criança, que também vai ter que entender
e ser outro filho, né? Sim. São filhos diferentes. Quando a gente tem essa percepção de que aprendemos constantemente com a própria gestação, com a própria forma de educar, a gente tem um alívio interno, às vezes, por conta de pensar assim, olha, realmente, eu não preciso dar conta de tudo. A minha mãe falava assim, o segundo filho vai no tapa. Não é que vai no tapa, né? Ela fala, como minha mãe teve 4, né, Kátia, o segundo foi no tapa, o terceiro eu nem sei no que foi, e o quinto saiu. Sabe quando vai indo? E apesar de que minha mãe perdeu uma das crianças, então, para ela, tudo acontecia nesse caminhar. Né? Mas não é porque a gente simplesmente ignora, é porque a gente já aprendeu a elaborar e até ressignificar algumas situações do nosso cotidiano. E a ideia a mãe ser suficientemente boa em todos os momentos é a melhor forma da gente entender o quanto é importante olhar para esse bebê que nasce, mas também olhar para esse filho adolescente pensando assim, olha, eu vou ser suficientemente boa, não perfeita, não tem, né, como ser perfeita. Eu conseguir trazer o melhor de mim para cada um deles é a melhor forma de estabelecer essa boa relação com as duas partes. Ah, Esther, você fala tudo tão fácil, né? Não, gente, não é fácil, né, Kátia? É aprendizado constante, né? Sim. A maternidade é um aprendizado eterno, né, Esther? A gente está a vida toda aprendendo e conhecendo os filhos. Como você disse, os filhos são diferentes um do outro. A gente engravida em fases diferentes também. Sem dúvida. As mães têm, né, como hábito dizer, eu criei da mesma forma e eles são tão diferentes, não criou da mesma forma, porque cada filho chegou numa fase diferente da sua vida, cada filho exige algo diferente, e ainda que seja bem pertinho um do outro, porque eu sou mãe também, hoje os meus filhos, né, adolescentes já, minha filha saindo da fase aí, já caminhando por uma fase adulta, que a minha filha tem 18, meu filho 17, então, apesar de ser a maternidade tão pertinho uma da outra, eu não criei os dois iguais. Eu acho que eu criei iguais, mas não foi. Porque cada momento eu estava numa fase. Eles são muito diferentes um do outro. E assim, voltando na questão da mãe grávida e da mãe com o filho adolescente, imagina quantos sentimentos vindo ali para essa mãe. E a mesma coisa para os dois momentos. Por quê? Tanto na gestação, você está ali com tantas expectativas em relação a como vai ser esse bebê quando ele chegar, como vai ser o seu pós-parto, como vai ser essa nova família com o bebê. Você está com expectativas em relação a esse adolescente. Quem esse adolescente está se tornando, quem ele vai se tornar, né? Os medos em relação a esse mundo que está tão, né, diferente de anos atrás. Então, essa mãe fala, nossa, o que vai ser do meu filho, da minha filha? Então, o medo, a insegurança e essas expectativas que a gente tem, uma idealização, inclusive, muitas vezes, desse querer que seja uma coisa e não vai ser. As coisas são sempre muito diferentes do que a gente imagina. Sem dúvida. Então, desde a gestação até o parto, a gente já pode falar, né? Exatamente. Que você já cria toda uma expectativa e queria parto normal, vem a cesárea, ou queria... Enfim, né? A gente tem essas expectativas. Sim. Mas desde a gestação, a gente tem que entender que essas expectativas não vão ser atendidas. E aí a gente se frustra muito, porque a mãe, a grávida, vai se frustrar quando esse bebê chegar, com ela e com o bebê, porque o bebê não é aquilo que ela imaginou, pode ser mais perto ou mais longe, mas nunca vai ser igual. E ela vai se frustrar com ela, porque ela não vai conseguir ser aquela mãe que ela imaginou ou idealizou que ela seria. E a mesma coisa é com o adolescente, porque a mãe espera tantas coisas para aquele adolescente e geralmente aquilo que a gente não construiu, aquilo que a gente não teve, você quer dar para o filho e quer que o filho seja daquele jeito que você imaginou. E aí os adolescentes, eles têm aquele poder de nos desafiar, porque eles estão numa fase realmente de precisar se separar, alcançar a sua independência, alcançar a sua autonomia.
Então, vai ser muito diferente. E aí a gente tem uma nova frustração. Ou seja, a gente está sempre se frustrando em relação à maternidade. E se a gente consegue aproveitar isso para olhar para a gente, para entender os nossos sentimentos, a gente vai conseguir entender melhor tanto o adolescente quanto o bebê. Sem que dúvida. está ali também mostrando e expressando algo que está acontecendo com a gente. Porque o bebê chora aquilo que a mãe não chora. Exatamente. Então, tem muitas coisas envolvidas e olha a importância, né, novamente. A mãe tem um acompanhamento psicológico. Acho que toda mãe, Esther, independente se ela tem Sem depressão ou dúvida, não, se ela está tendo facilidade ou dificuldade, porque tem as duas coisas, é importante que ela tenha um momento, um acompanhamento psicológico, ou ainda que participe de grupos de mães. Sem dúvida. Para que ela tenha essa oportunidade de olhar para ela. E você sabe, Kátia, que isso é uma coisa que eu vejo como uma necessidade muito grande. Essa edição desse podcast aconteceu exatamente por causa disso. Atendendo um adolescente, a mãe veio grávida. E ela, assim, a dor dela era muito grande. Porque ela dizia, gente, eu ainda não contei para ele que eu tô grávida. Esse eu acho que é um dos maiores problemas. Esse medo de trazer a sinceridade para o filho adolescente. E o medo de frustrar o filho. Mas é exatamente essa a ideia. O medo de frustrar. Portanto, a sinceridade vem com esse peso do eu vou contar. Mas de que forma eu vou falar para o meu filho que eu estou grávida? Ele tem 14 anos e eu grávida. Como é que eu conto isso? Como é que ele vai entender? Como é que ele vai... Gente, a sinceridade é a melhor forma. Em todas as fases da vida da criança, né? Sim. Mas nesse caso em particular, eu percebi uma dor muito maior. Porque era a dor do ele sempre foi o meu filho e agora eu tenho que dividir toda a atenção que eu dava para ele para o segundo filho. Como fazer isso? Não é? Então veja como é uma dor complexa mesmo. Então, a partir daí, eu achei que seria necessário a gente trazer essa temática. Porque quantas mães não estão nessa situação, não estão passando por situações muito parecidas e não sabem como conversar, como explicar. Porque envolve toda uma outra questão, né, Kátia? Envolve toda uma questão da sexualidade da própria mãe. Exato. Como é que eu trago a minha sexualidade assim abertamente para o meu filho, que já entende muita coisa? O que ele vai... Na verdade, era uma das perguntas. O que ele vai imaginar de mim? Porque assim, para o filho, a mãe e o pai só tiveram relação no momento que foi ter ele. Exatamente. E você tá grávida de novo? Então, opa. Peraí. Então... Aconteceu de novo. Pulou uma regra. Aconteceu de novo. Então, de fato, né? Tem esse olhar do julgamento. Mas é a mãe, muitas vezes, se julgando. Exatamente. Ela que traz esse peso. Isso. Eu tive gêmeos, né, Kátia? Eu tenho gêmeos. Não, né? Eu continuo com eles. Eu tenho gêmeos, eles têm 30 anos. Então, 2 aspectos importantes que você colocou, eu vejo isso muito. Sim, eu tenho 2 filhos completamente diferentes. E são gêmeos. Gente, são gêmeos dentro da mesma barriga. O que eu comi, eles estavam ali, eles sentiram o gosto da mesma comida, eles sentiram... O momento foi o mesmo. Mas a forma que você recebeu no mundo eles foi diferente. Foi diferente. É diferente, não é? Porque, veja, a exaustão é outra. É óbvio que a gente acaba atendendo... Um nasceu primeiro, outro depois. Não tem como nascer exatamente no mesmo momento. Quando você olha para um ou olha para outro, o seu olhar foi diferente. Sem dúvida. E outra, não é? Toda uma outra questão da necessidade. E isso era uma coisa que eu tentava... Mães, pensem, eu tentava romper com isso toda vez. Eu atendia aquele que gritava mais. Então, sabe aquele que gritava mais? Era aquele que se tornou mais esperto, porque ele já assistiu. Quando eu grito, ela larga o outro para vir atrás de mim. Era uma coisa impressionante. Eles aprendem tudo desde bebê. Os Mas nossos sabe que sentimentos. isso, de forma geral, as mães, independente de ser gêmeos ou não, as mães, e mesmo nas escolas, os cuidadores, a atenção é para aquele que dá mais trabalho. Exato. Sempre.
Exato. E aí, aquele é o chamado de o problemático, difícil. Exato. E às vezes não se dá, né, o devido olhar para aquela criança mais quietinha, para aquela que não dá trabalho. E às vezes é essa quem está mais precisando. Exato. E mesmo porque, não é, Kátia? É incrível a gente ter, hoje, né? Hoje a gente vê todos os estudos relacionados à criança que não é atendida. A mensagem que você traz é: não adianta eu chorar, eu não vou ser atendido mesmo. Não adianta eu fazer o escândalo que eu fizer, porque o outro será sempre atendido. É essa ideia do preterido, né? A criança acaba se... E a gente sabe que quanto menos... O fato de estar ali quietinha não quer dizer nada. Há muito tempo, as escolas tinham essa ideia de que o aluno bom era aquele que não dava trabalho nenhum. Exato. Então ele está lá quieto, não pergunta, não fala. Ai, que delícia. E eu tinha colegas que diziam assim: ai, como era bom uma sala só de meninos igual ao fulano. Eu falava: gente, ilusão, ilusão, né? Porque não funciona dessa forma. A gente sabe muito bem que é o contrário, né? Quanto mais atenção você dá, mais segurança aquela criança sente. Você consegue proporcionar a ela a ideia da presença. Ah, mas eu tenho que atender o tempo todo? Não é atender o tempo todo, mas é atender. É saber atender, né? Saber dividir essa atenção, que eu acho que é um dos problemas que as mães trazem. Será que eu vou dar conta de atender aos dois? Será que eu vou dar conta de atender o bebê e atender ao meu filho? Os dois precisam de atenção. Realmente, os dois precisam de atenção. Mas é melhor você garantir a melhor atenção possível no momento que você está com um e a melhor atenção possível no momento que você está com o outro, do que ficar planejando no relógio. Com você eu vou ficar 2 horas, com o outro eu vou ficar 2 horas também. Ah, eu fiquei meia hora aqui, eu vou ficar mais meia hora ali. Não funciona assim, né, Kátia? Não funciona dessa forma. A coisa acaba assim. A gente tem que fugir muito dessa rigidez, né? Exatamente. É muito fácil a gente cair nesse lugar dessa cobrança, dessa exigência com a gente mesmo, com o filho mais velho, porque também tem esse ponto que me veio agora, que quando nasce o bebê, as demandas dessa mãe ficam tão grandes que ela também pode cobrar desse adolescente ajuda. Pode. Cobrar desse adolescente estar ali. E no começo, o adolescente talvez queira, seja gostoso, mas daqui a pouco o adolescente tem a vida dele. Exato. Não dá para ficar fazendo, né, um papel ali de cuidador de jeito dessa criança. Exato. Então, também precisamos E a tomar gente cuidado vê com isso bastante, né? Sim, Kátia, sim. eu vejo bastante, não. Eu vejo isso em situações em que a mãe ainda durante a gestação já está dizendo: ah, mas ele vai me ajudar, né? Você não vai me ajudar? E eu vejo... Principalmente se é uma menina, né? Porque aí já coloca ela no papel da cuidadora. Coloca no papel, né? E eu vejo a cara da criança, né, do adolescente falando assim... Não, é engraçado aquele dar de homem. Você vai me ajudar, né? Você vai me ajudar a cuidar. Tipo assim, vou, mas vai nada, não quero. Né? Você está me colocando... O lugar de filho é lugar de filho, gente. Exato. O lugar de filho não é o lugar do marido, do cuidador, da avó. O lugar do filho é o lugar do filho. Quem cuida dele é você. E sim, essa mãe vai precisar de uma rede de apoio, especialmente, né, no início, como eu falo para qualquer mãe, independente de já ter filhos ou não. É muito importante que dentro do primeiro mês... desejável dos 3 primeiros meses, que essa mãe tenha uma avó, uma tia, né, uma ajudante. Principalmente a gente esquece do papel de avó, tia. São legais dentro da casa, viu, de vez em quando. A criança, né, o bebê que chegou, não é só responsabilidade da mãe e do pai, é responsabilidade de um mundo. Da família. De todas as pessoas exatamente. Que estão em volta. A gente perdeu essa ideia nuclear, né? A gente, como mãe, se cobra muito. O filho é meu, eu que tenho que dar conta de tudo. E aí vem, né, o que você tinha comentado agora há pouco, Esther. Eu tenho que... Não, a gente não tem que nada. Você faz ali o que é possível. Uma mãe faz o máximo, né? Dá o seu máximo para um filho. E a mãe grávida com um adolescente, ela está entre os cuidados com ela no pré-natal. E tem muitas coisas que envolvem esse pré-natal e tudo que precisa preparar, organizar para essa chegada do bebê.
e está lá com o adolescente que às vezes está com demandas escolares, Sem com dúvida. demandas sociais, demandas emocionais, e tendo que dar conta desses dois momentos. Então, se essa mãe não tem uma ajuda ali psicológica, ela vai passar por Passar apuros. alguns perrengues Os grandes, perrengues, né? A falta de paciência, ou talvez esquecer, né, o mais velho, ou talvez não se cuidar o suficiente para que esse bebê que está chegando tenha, né, uma chegada aí mais tranquila, porque esse se dividir entre os dois realmente é difícil. É difícil. Uma coisa importante também são os acordos que a gente acaba podendo fazer, né? Isso. Às vezes só conversar, explicando o que você está sentindo e o quanto tudo é difícil em alguns momentos, já pode ser uma forma de sensibilizar. Claro. E assim, não adianta a gente imaginar que a hora que você conversar vai cair uma ficha na cabeça do adolescente que vai falar assim, não, eu vou poupar minha mãe de tudo. Não vai funcionar assim. Porque nem tem a consciência, né? A gente está esperando que o adolescente venha ter a consciência de um adulto e não tem. Ele não tem. Como é que é? Sabe tanta coisa para tanta coisa e para isso não quer saber. Não é nada, não funciona assim. Não funciona dessa forma. Mas você começar a estabelecer alguns acordos, mostrar qual é o seu sentimento nesse momento, de que forma ele pode ajudar, de formas que não necessariamente garantindo só o cuidado com o bebê, mas o cuidado com a estrutura da casa, o cuidado com os sentimentos, o cuidado. Isso já é um caminho enorme andado, Sim. né? Tão mais fácil. Quando a gente tem, né, esse diálogo durante a gestação com a família toda. Então, vamos lá. Vamos conversar com o adolescente, com o pai, com as avós. Como é que a gente pode estabelecer um papel adequado ali para cada um. Para cada um. Esse é o aí, eu sempre digo e gosto de colocar sempre qual é o papel da avó materna. É cuidar da sua filha. Qual é o papel da avó paterna? Cuidar do seu filho. Qual é o papel da mãe e do pai? Cuidar do seu filho. Se cada um cuidar do seu filho, vai ficar tão mais fácil. Porque o homem, ele é o apoiador dessa dupla, sim, né? Do bebê que está chegando com a mãe. Então, ele precisa cuidar dessa mãe, porque uma mãe bem cuidada, ela vai ter condição de cuidar do seu filho. Melhor, com certeza. Agora, para o pai ser esse apoiador, ele também precisa ser cuidado. E quem vai cuidar dele? A mãe dele. A mãe dele precisa dar esse suporte para ele, para que ele possa, então, cuidar da sua esposa. E, geralmente, isso é muito fácil de acontecer mesmo, é a avó materna. Ela está sempre preocupada com a sua filha. Por quê? Porque ela revive a sua própria gestação. A gestação. Então, ela está de olho nessa filha. Agora, o que as mães reclamam muito é que quando o bebê chega, todo mundo quer olhar para o bebê e cuidar só do bebê. Quer carregar o bebê, quer dar banho no bebê, quer trocar o bebê. E aí, a mãe que mais está precisando de cuidados ali fica esquecida. Exatamente. Né? Então, a gente precisa olhar para isso. Vamos cuidar da mãe para que a mãe cuide do bebê. E aí, esse adolescente que está ali junto, ele precisa ser envolvido, né? Muito. De que forma esse adolescente pode ajudar nessa dinâmica familiar? E como você disse, Esther, não só com o bebê, mas facilitar essa rotina da casa. A rotina da casa, sem Até porque dúvida. o adolescente já precisa ter algumas responsabilidades dentro de casa. Exatamente. Né? Então, se vai cuidar do quarto, se cuida da louça, do seu cuida, prato, né? da sua cama. São pequenas ações. Né? São. Mas, Kátia, mas tudo isso também depende da forma como essa mãe permitiu que esse adolescente tivesse autonomia na infância. Sim. Né? Então, isso, gente, é muito importante você garantir essa autonomia. É você permitir que pequenas coisas sejam feitas, mesmo que da forma errada. Me ajuda a arrumar sua cama, arruma tudo tortado. Mas não é assim que arruma a cama. Porque aí você vai lá, arruma você do seu jeito e, né, nunca está satisfeita com a forma como aquilo... As cobranças da mulher, da mãe, né? que também acontecem em relação ao marido, né? Muitas vezes o marido vai ajudar com o bebê, ela fala, não é assim que faz, tem que fazer assim. Troca a fralda, não é assim. Aí o homem fala, bom, então já que não é do meu jeito, então faz você. Olha, Kátia, e vai se afastando desse cuidado, né? Exato.
vamos lá, né? Nasceram 2 bebês. Eu não tinha nem ideia do que era ser mãe, que dirá de 2. Na gestação, eu tive 3. Eu gestei 3 e perdi uma das crianças, né? Mas eram 3. E levei 2 crianças para casa. O que a gente faz com 2 crianças? Eu não tinha ideia. Então, eu lembro que eu fiquei muito nervosa, muito afobada, porque a gente não tinha rede de apoio. Tinha eu e ele e eu. Vamos lá, vamos dar conta do processo aqui. E cada vez que ele fazia alguma coisa errada, eu ia lá e falava assim, mas não é assim. Então, ele falava para mim, eu vou fazer assim, tá? Dessa vez, eu vou fazer assim. Se você não gostou do jeito que eu fiz, eu não posso fazer nada. Porque eu sei fazer desse jeito. Eu vou fazer assim, dessa vez, tá? Da próxima vez, se eu conseguir, eu faço do seu jeito. E quem sabe do meu dá certo. Mas era uma paz de espírito para falar comigo, que eu tinha vontade de socar. Como é que fala comigo desse jeito? Mas, do fundo, eu fui aprendendo também a libertar. Sim. Porque a função do pai é essa, né? Claro. Vamos lá, em nome do pai a gente sabe muito bem como funciona. Então a função dele era essa, né? Começar a garantir esse desprendimento, porque de fato eu não ia dar conta de 2. Eu digo que 2 papéis importantes do pai. No início é esse apoiador dessa dupla, que tá ali bem grudadinha, né? Essa díade. Mas depois é o separador. Exatamente. Ele precisa entrar para separar também senão, essa mãe e essa criança, para que essa criança possa seguir, ser lançada na vida mesmo, né? Ir lançar pro para a mundo. vida, ir para o mundo. Então, assim, gente, as coisas, elas têm uma lógica. A hora que a gente explica essa lógica, né, para os pais, que a gente explica essa lógica para a família, a coisa flui tão bem. Sim. Né? Caminha mais tranquilo. Tudo que é combinado antes, durante a gestação, faz total diferença. Porque quando o bebê chega, muitas emoções estão envolvidas. Porque o bebê chega e muda toda a configuração familiar. Sem dúvida. Então, mexe com as emoções de toda a família. E aí, você querer conversar algo nesse momento, ou querer fazer combinados nesse momento, tem grandes chances de dar errado. Agora, na gestação, tá todo mundo realmente ainda numa outra fase. Então, tudo uma outra empolgação, exatamente, né? Eu falo, tudo que vem, fica fácil de você definir alguns limites, esses acordos. Então, é importante. Kátia, como é que a gente faz para equilibrar esses movimentos que a gente está falando aqui, que são, na verdade, tão opostos? Como é que a gente faz para equilibrar isso, né? E tendo essas 2 vertentes de filho em oposição mesmo, a que acabou de chegar e a outra que está querendo ir embora. Como é que a gente faz para ter esse equilíbrio? E não só emocional, né? Mas é o equilíbrio do coração mesmo, né? Não só, mas é de tudo, né? Das tarefas, das emoções, dos emoções. Cuidados. A gente se preocupa muito como mãe nessa questão do equilíbrio, independente de ser com o bebê que está chegando e com o adolescente, ou se é 2 filhos ou 3 filhos. Eu vejo que muito comum no consultório, quando a mulher engravida de novo, ela fala, e agora? Como que eu vou lidar com 2? Que dirá, né? 2 fases tão distintas assim. Sinto dizer que esse equilíbrio perfeito não existe, gente. Assim como a mãe perfeita não existe. Então, o que é importante a gente saber e desconstruir? Que eu não vou ser uma mãe perfeita, assim como eu não vou conseguir doar 50% para cada um deles. Vai ter a fase que eu vou precisar me dedicar mais para o bebê e vai ter a fase que eu vou precisar me dedicar mais para o adolescente. Vai ter momentos, vai ter dias, vai ter partes do dia. E aí, o equilíbrio, eu costumo dizer que a gente só consegue ele estando em movimento. Se você parar, tem até uma música da Kel Smith que eu adoro, que ela fala, né, que é andar de bicicleta, né? O equilíbrio é você estar em movimento. E é exatamente isso. Precisa acontecer, a vida precisa estar fluindo. Você está cuidando do seu bebê e você está cuidando do adolescente. Esse movimento, os 2 estão acontecendo. Cuidando de você também. Exato. Filho, aqui, né? O adolescente. O bebê está exigindo, a mamãe precisa deixar tudo em ordem aqui.
Daqui a pouco a gente vai sentar para conversar sobre as suas questões, as suas emoções, sobre a escola, sobre os amigos. Enfim, ter a conversa com o adolescente. Então, acho que essa é uma forma de você, dentro do seu dia, a maior parte do tempo quem vai ocupar é o bebê. Não tem jeito. Toda vez que chega um bebê, o bebê vai ocupar mais do que 50% do tempo da mãe. Até que ele consiga ter um pouquinho mais de autonomia ali. Exato. Agora, o adolescente, ele já entende, então converso com ele e eu tenho que me dedicar 1 hora do dia. 1 horinha, 10 minutos, 15 minutos, se é logo de manhã, se é na hora do almoço ou se é à noite. E aí, filho, como é que foi seu dia? Quais estão sendo as suas questões? Do que você está precisando de mim? Então, é sentar e fazer aquela hora. Você sabe que quando a minha filha era pequena, ela tinha uns 7 anos de idade e ela era muito ansiosa, teve uma fase de bastante dificuldade para dormir. E aí eu comprei um livro que, eu não lembro o nome agora, eu acho que é Quem se Preocupa Excessivamente, alguma coisa, tem até a ver com o nome do seu podcast. E eu fazia com ela, comecei a fazer a Hora da Preocupação. Então a gente fazia antes de dormir. Caderninho de nota, Hora da Preocupação. Isso pra mim é muito legal. Antes de dormir a gente fazia a Hora da Preocupação todas as vezes. Vamos lá, filha. Me conta então, quais são as suas preocupações? Porque ela era muito ansiosa, a cabecinha dela ficava rodando um monte de coisa. E aí vinha, ai mãe, amanhã na escola vai ter isso, né? Tô pensando nisso, tô ansiosa com isso. Vem várias coisas, então esvazia. E aí ela ficava bem, dormia bem. Então a gente conversava isso durante o dia, tem ansiedade, tem as preocupações, guarda tudo na caixinha. À noite a gente vai ter esse tempinho, a hora, onde a gente vai conversar sobre tudo isso. Eu acho. E me veio essa questão agora, que por um adolescente, onde a mãe está muito ocupada o dia todo com um bebê, ela pode tirar um tempinho do seu dia, né? Que seja à noite antes de dormir, ou qualquer que seja o horário, aí depende da rotina de cada mãe, de cada adolescente, ter aquele momento onde vamos conversar sobre o seu dia. E assim, essa escuta... a escuta sincera, sem ruído, sem inclusive julgamentos, porque escutar é escutar mesmo. Como foi o seu dia? Quando o adolescente fala com você sobre o dia, não é para desmerecer o que ele está dizendo, muitas vezes, mas isso é besteira, não precisa se preocupar. Não existe besteira para o adolescente, existe a preocupação. Então, não desmerecer é o primeiro caminho para você mostrar que você está, de fato, escutando. Não julgar, assim, são várias formas de você mostrar para o seu filho adolescente que a vida dele importa para você, mesmo que durante 14, 15 minutos, né? É você ouvir, de fato, ouvir com o coração. Eu sempre digo isso para as mães. Escute, não julgue, não desmereça, não ria daquilo que para você parece uma besteira. Porque pro adolescente aquilo tem um peso, muitas vezes, absurdo, não é? Mas, Esther, eu tô com os meus filhos, o seu já tá com 30 anos, já passou faz tempo, né, essa fase. E eu estou com os meus vivendo essa fase. Eu sempre penso nisso, mas é tão difícil na hora da prática, né? Você que é mãe de adolescente sabe disso, o quanto é difícil. A gente... É um esforço enorme. Quando ele vem conversar com você, o filho ou a filha, você já tem que ter aquela questão, tipo, não posso falar muito. Não posso falar. Não posso falar muito. Porque eles querem ser ouvidos. E a gente, como tem uma bagagem aí, uma experiência, a gente já tá vendo coisas que eles não estão vendo. Então, o que a gente fala? A gente quer, naquela hora, dar um conselho, dar uma orientação, falar o que eles fizeram de errado, ou como é que eles podem fazer o certo. E aí quebra a conversa. Acaba na hora. Muitas vezes eu penso nisso, e aí eu começo a ouvir, daqui a pouco minha filha vai falando, e aí escapou. Aí eu falo, putz, já foi. Aí ela, ai mãe, não dá pra conversar com você. Exatamente isso. E é exatamente o que eu escuto no consultório. Eu vou falar com a minha mãe. Quando eu falo alguma coisa, ela acha que é besteira. Ela fala assim pra mim, você tá chorando por causa disso. É uma fala constante. Então, eu entendo, Kátia, é difícil, mas quando a gente se põe no lugar, né? Eu sempre falo para as mães assim, você como adulto, pensa lá, você ia gostar de trazer um problema que tivesse de fato te consumindo e alguém dissesse para você, ai que besteira,
Como é que a gente se sente, Sim. né? Totalmente Claro, desmerecida. Mas às vezes a coisa é tão sutil, nem é Nem é isso, né? Nem é isso. a questão, porque, claro, isso é muito simples pra mim. E olha, eu, enquanto psicóloga, Isso, né? eu entendo. Às vezes as pessoas falam, não, mas você é psicóloga, deve ser uma mãe perfeita. Imagina, ali eu não sou psicóloga, eu sou a mãe, né? Mas assim, Exato. claro, eu não digo é besteira, eu não digo você não precisa chorar, mas às vezes é uma coisa de uma pequena fala que você vai fazer, de uma orientação que você quer fazer, ou que você quer fazer uma pergunta. E não é isso que eles querem. Realmente, eles querem ser ouvidos. É só isso. E a gente tem essa necessidade enquanto adulto, que dirá um adolescente. Imagina. Quando você vai conversar com uma amiga, ou quando você vai bater um papo com alguém, tomar um café, muitas vezes você quer ser ouvido, até com o marido, né? Você quer falar e você quer que ele te ouça. Você não quer ouvir uma solução. Você não está buscando uma solução e ninguém que te fale o que você precisa fazer. Você quer só ser escutada. Ouvida. Então é isso que a gente precisa pensar do adolescente, é esse exercício que eu tento fazer. Todos Mas os por que dias. que eu falo é difícil? Para que a mãe de adolescente saiba que Também não tudo precisa se bem culpar. a gente claro, tudo escapar bem. em alguns momentos. Hoje não deu, mas na próxima conversa você fala, não, nessa próxima Eu vou segurar a minha emoção nesse momento e deixar que a emoção dele flua. Exato. Isso é muito importante. E uma outra coisa, Kátia, que até a gente... você estava falando, respondendo a outra pergunta, e me veio na cabeça uma outra coisa. Principalmente quando a gente pensa, né, no como mediar essa relação da demanda de um, a demanda do outro, como ser mãe nessa hora, né, qual é o meio termo. E me veio a ideia de que há sempre uma comparação da mãe em relação à gestação, o primeiro filho e o segundo filho. Aquela coisa, né, nossa, eu vou fazer para este o que eu não fiz para o outro. Ou, nossa, eu estou fazendo isso aqui para esse, mas aquele não teve. Aí vem aquele peso. Vem o peso. Isso quando o próprio filho diz assim, nossa mãe, mas para mim você não fazia isso. Então, olha que situação que a gente acaba vendo quanto essa mãe revive a história, não só a história dela, como criança, a infância, etc. Mas como mãe. Isso é uma coisa muito comum. Sim. Então, eu vou te perguntar. Tô lembrando disso aqui. Por que tantas mães dizem que, ao ter o segundo filho, elas se reencontram com as dores e as questões que nem sabiam que estavam nela aí. Não era para bater no microfone, não era, eu já dei um tapão nele aqui. Com aquelas questões que elas nem sabiam que elas tiveram durante a primeira gestação. É porque tudo é reviver. Então, a gente ter o segundo filho, a segunda gestação, você vai revivendo tudo o que aconteceu no primeiro. Aquilo que você fez, aquilo que você não fez. Como é que você lida com essas emoções, com esses sentimentos? É praticando o seu autoconhecimento, entendendo a sua história. E aí você tem a oportunidade, sim, de ser melhor, de construir uma outra história. Mas eu sempre digo para a mãe do segundo filho, ela diz, mas eu tenho que saber dividir, poxa, até agora eu fiz tanta coisa para o primeiro. Mas o segundo, ele não vai ter essa oportunidade de ter a mãe só para ele. Não. O primeiro teve. Exatamente. O primeiro teve a oportunidade de ter durante 1 ano, 2 anos, 10 anos, 11 anos, 12, a mãe só para ele, o pai só para ele, uma dedicação exclusiva, que o segundo nunca vai ter. Porque já tem o primeiro, então está sempre dividindo. Porém, o segundo tem a oportunidade de ter uma mãe e um pai mais maduro. Olha lá, as vantagens para os dois. Mais maduro, mais consciente, tentando, né? A gente está sempre tentando acertar, mesmo nas nossas falhas, a gente está tentando acertar. Mas já houveram várias falhas ali que eu já sei que isso é falha e eu posso fazer diferente. Então, os dois têm o lado bom e o lado ruim. Eu vou ter oportunidade, às vezes num momento eu tô com uma condição financeira melhor, no outro momento não. Então, a gente tem que aceitar a situação. Eu digo que o sofrimento, ele vem da resistência. Quando a gente resiste e sofre, porque eu não fiz para um, o que eu fiz para outro, eu não tô vivendo agora. Se você começar a levantar muito essas questões,
você vai sofrer, vem a dor. Sem dúvida. Porque você está resistindo àquela situação. Agora, se você aceitar que o fato está dado, bom, eu tenho sim um adolescente, tô grávida de novo, um espaço enorme aí, eu não sei como é que eu vou lidar com isso, mas eu vou ter que lidar com isso. E ok, vamos lá, aceitei a situação, vamos fazer o que é possível. Essa dor diminui. Sem o dúvida. sofrimento, ele não é tão grande assim. Agora, é simples a gente conseguir isso? Não. Aí eu preciso fazer o quê? Cuidar de mim. Cuidar das minhas emoções. Avaliar como é que estão as minhas emoções. Eu tenho hoje, no meu trabalho no consultório, um check-up psicológico. Ai, que ótimo. Adoro. Porque a gente faz check-up anualmente com o médico, ou pelo menos a gente deveria fazer. Para fazer todos os exames para ver se está ok, né? Independente de estar grávida ou não. A gente precisa ver se tá tudo em ordem. Por que não fazer um check-up das nossas emoções? Avaliar nosso nível de ansiedade, estresse, depressão, autoestima. Por que não olhar para tudo isso também? Então, a gente não tem essa cultura, né? De cuidar dessa saúde emocional. Não tem. Nem de se olhar muito. Quando eu vejo que algumas pessoas, quando começam a se olhar demais, param a terapia. Mentira? É porque ninguém quer conviver com a dor, né? Com a dor. Exato. Eu vejo isso bastante. Eu falo que o mais difícil é você perceber que o seu inimigo é você mesmo. Sim. Quando você percebe isso... A nossa mente, ela mente, né? Costumo dizer, a nossa mente, ela mente muita coisa pra nós, nos engana, mas o nosso corpo não mente. Né? O nosso corpo dá sinais de coisas que não estão legais. E aí, se você não ouve, ele grita. Se você ainda assim não ouve, ele te paralisa. Na hora. Adoro isso. Kátia, é uma pena, mas a gente tem que encerrar, mas eu não vou encerrar antes de entrar num último assunto. Tá. Porque eu acho que esse papo, gente, nós vamos precisar delícia, fazer esse né? papo mais vezes. Isso aqui vai longe. Viu? Eu não queria fazer, eu tô falando para todo mundo, não vou fazer mais do que 40 minutos. Eu consigo? Não. Mas é porque tem muita coisa aqui que a gente, que eu gosto muito de poder trazer, muito de poder orientar. Eu acho que você poder informar, mãe que se informa, a gente transforma. Preocupação e sabedoria. Esse é o meu lema em todos os momentos. Se a gente conseguir fazer essa transformação das nossas preocupações em sabedoria, em conhecimento, em bem-estar, em forma de se entender, isso é muito importante. Faz toda a diferença. Faz toda ela, para a família dela. Total. Eu tenho um tema que até foi uma mãe que perguntou. Eu falei, que se vocês tiverem perguntas, né, façam que eu vou responder no ar. Essa mãe falou, pode até falar meu nome. O nome dela é Sônia. Sônia, eu vou responder a sua pergunta, que foi muito legal. E tem tudo a ver com a culpa que o adolescente imprime sobre a mãe quando a mãe engravida. E a primeira coisa é aquela ideia do, nossa, você estragou nossa família agora. Porque, e agora? O que vai ser de mim? Não é nem o que vai ser de você, mãe, o que vai ser de mim? Como é que eu vou contar para os meus amigos que a minha mãe engravidou? Onde já se viu? Porque isso mexe com toda a sexualidade da mãe. Para o adolescente, às vezes é um baque. E poder falar sobre isso, poder conversar, é muito importante. E essa mãe, a Sônia, ela perguntou para mim, eu posso permitir que meu filho diga não? Ou seja, eu estou querendo engravidar, a família quer engravidar. E ele disse... que se eu engravidasse, ele ia embora de casa, que ele não quer de jeito nenhum, né, que eu engravide. E eu coloco aqui, eu entendo toda essa angústia mesmo, porque eu acho que é difícil quando você envolve essa sexualidade da mãe, quando você envolve essa perda do seu espaço, porque de fato, a hora que chega o bebê, a mensagem que dá, e alguns até falam isso, né? Eu era o centro do desejo da minha mãe, agora eu não sou mais o centro do desejo, né? Os sentimentos, eles ficam muito confusos e aí a mãe acaba nessa tentativa de querer compensar o tempo todo, porque tudo bem, será que eu deveria, não deveria agora? Como é que a gente trabalha isso na cabeça da mãe, na cabeça do adolescente? Tudo começa com a mãe, né? Então, é claro que a mãe não pode permitir que o filho diga não para as coisas dela. Na verdade, é uma escolha do casal, né? Claro, não tem a ver com a vontade do... Não tem, né? A gente nunca pode permitir que... E aí já vem para o adolescente, para esse adolescente chegar nesse ponto, é porque ele mandou
né? Entre aspas, exato. desde lá de trás, essa mãe permitiu que ele fosse falando sim ou não para as decisões da família. Do casal, né? Do Nem casal? só que eu acho mais assim. Exato. E aí chega nesse momento, esse adolescente não quer. Tudo bem, a gente entende as questões do adolescente, que sim, para o adolescente parece uma vergonha falar para os amigos que depois de tantos anos a mãe tá grávida de novo. E aí vem aquele julgamento, essa questão da sexualidade, porque por mais que tenha mudado um pouco hoje em dia, o mais comum é ter casais separados, né? Os filhos ter pais separados do que os pais junto. Antigamente, na minha época, era assim, as amigas que tinham, né, um pai separado, nossa, né, o pai era uma. Aham. Hoje em dia, se tem o pai e a mãe que ainda estão juntos, é o contrário, né? Não sei se você percebe isso. E é uma aceitação melhor quando os pais separados, mas quando o pai engravida uma outra Então, mulher. olha só ok. então. Ok, mas eu vejo isso. A sociedade, né, machista. Exato, machista. Quando a mãe engravida, pera lá. O pai pode arrumar namorada, a mãe não pode arrumar já se namorado. vira. Mas a Então gente tem vê uma esse- questão ainda, mudou muita Exato. coisa, mas ainda essa questão é cultural. Então, eu vejo que os adolescentes, eles sofrem porque é como se a mãe, né, não namorasse. A mãe, bom, já é mais velha, né? Tem tal idade, quem namora é só adolescente. Exato. Não é que tem relação ao adolescente ou jovem adulto. Não, então essas questões é uma questão de conversa mesmo na família. É uma excelente oportunidade para que esses pais possam conversar sobre a sexualidade, que o filho já vai começar nessa fase, inclusive. Então, não, né? Não dá para dizer não, não dá para aceitar esse não, mas é o diálogo, é a conversa. Talvez num primeiro momento isso não dê certo, mas ele vai ter que, né? Esses pais vão ter que ir colocando os seus limites ali para esse filho. Não é fácil, vai precisar de uma ajuda profissional, provavelmente. Provavelmente. Para a família. Exato. Para a exato. família. Porque essa ideia de que haverá uma substituição, a divisão do amor. Sim. Né? Por que eu não fui o suficiente? Não estava bom, eu não estava bom, só eu como filho não estou bom, não é o suficiente. Por que você quer mais gente aqui dentro? Eu não fui bom o suficiente para você, não é uma coisa... Existe toda uma cobrança e a mãe se culpa em relação a isso. É porque quando o filho é menor, vai pedindo um irmão, uma irmã. Exatamente. Depois de uma certa fase, eles não querem mais mesmo. Imagina. É muito comum isso, não quero mais. E quando nasce ainda, muitas vezes há uma rejeição mesmo. Tá chorando? Você não tá vendo que isso aí, eu tô te falando vai isso. mexer nas coisas. Vai mexer nas minhas coisas, né? Então a gente vê que, portanto, explicar antes é muito bom. Nós gostaríamos de ter mais um filho aqui, gostaríamos e teremos, nós estamos estudando isso, vai ser legal para nós, é assim que né, já ir trazendo essa ideia. E quando vem no susto, eu sinto muito, veio no susto. Exato. E a explicação vai ser exatamente essa. E acho que você já até fez essa fala, Esther, o que é importante? Essa mãe ser muito verdadeira. Verdadeira. Né? Então, ela precisa falar dos sentimentos dela com esse adolescente. Isso vai facilitar que esse adolescente também possa conversar com ela. Então, fala das suas emoções, dos seus sentimentos, o quanto isso está sendo legal e está sendo também difícil para você, o quanto... Existe a felicidade ali, mas existe a tristeza também, a segurança e a insegurança, o medo. As emoções todas, elas estão presentes. Não é só porque ela está grávida e que é a maior felicidade do mundo. Nem sempre, então, o filho precisa saber disso, né? Uma gravidez é uma maravilha, mas também tem as suas dificuldades ali. Com certeza. E essa troca com esse filho é importante. Gente, eu vou ter que chamar a Kátia. Kátia, você vai ter que voltar, porque eu tinha uma pauta com mais questões aqui pra gente poder conversar. Ai, sem Nossa, dúvida, nós vamos ter que voltar. fazer mais um cabinho aqui. Sim. Parte 2, parte 1 foi ok. Parte 2 vamos ter que dar continuidade. E aí a gente pode até falar da próxima vez dos programas que eu ofereço para as mães. Pode falar eu tenho programas para 3 fases, então, rapidamente. Já, eu tenho 3 programas que eu desenvolvi para as diferentes fases da maternidade. Pré-natal psicológico, para a gestante, para o casal grávido. Meu novo eu, para puérperas, para mães com filhos dentro do primeiro ano de vida. E o reencontro, para mães com filhos acima de 1 ano.
Olha que delícia. Geralmente é a primeira infância, mas eu tenho mães que chegam com filhos na adolescência precisando se reencontrar, tendo essa necessidade de retomar sua carreira profissional, de retomar essa mulher que está dentro dela, de retomar mesmo a sua vida, porque como eu disse, a maternidade ela nos engole. E são programas terapêuticos que trabalham de forma mais assertiva e mais rápida, porque essa fase ela passa assim, né, Esther? Sem então, dúvida. às vezes, fazer uma psicoterapia muito longa nesse período, as mães ou não querem ou não têm tempo, e esses programas vai trazer um resultado em 15 sessões. Olha que Começo, delícia. meio e fim. Gente, perfeito. Olha, eu adoro quando a pessoa já vem pronta para trazer solução. Exato. Kátia, isso é solução. Isso é solução. E a gente tem que se permitir a entender o que a gente está sentindo, e se a gente não se permite ou não consegue, ajuda é fundamental. Sim. Onde as pessoas encontram a Kátia? katiasanches.psi. Esse é meu Instagram. Me sigam lá. E só uma mensagem aqui final que eu acho importante dizer. Mãe, não queira ser perfeita. Se você for verdadeira, já é o suficiente. É suficiente. Ser suficientemente boa. Adoro o Winnicott. Né? Gente, muito obrigada, Kátia. Amei, foi ótimo. Não vai ficar só nesse. Vamos fazer Kátia 2. Com certeza estaria aqui. O retorno. Que delícia. Porque vai ser Esse muito bate-papo é bom. ótimo. Adoro, adoro. Eu acho que foi bem fluido, foi bem bacana. Trouxemos muita informação, porque esse é o caminho. É informação boa. É trazer informação que venha de fato colaborar com segurança, com conhecimento. Eu acho isso fundamental. Eu sou a Esther Sartori, eu estou aqui no podcast Preocupações de Mãe. Quer me encontrar também? Estou no Instagram, Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem cedilha, sem acento, é só ir lá. Quer me ouvir? Podcast. Quer conversar? Instagram. Atendo online. Você também? Sim, o atendimento é tanto Olha presencial lá, quanto tanto online, presencial. em grupo e individual. Olha aí, gente, a gente pode ajudar muita gente com esse caminho. Gente, muito obrigada. Podcast Preocupações de Mãe, toda semana no ar. Semana que vem tem a Kátia. Gente, muito obrigada. Até o próximo.